Bom, pessoal, estou aqui com uma aplicação desenvolvida em Python, né, um chatbot utilizando aí a API do Gemini e utilizando o Gradio para a interface gráfica do chat, né? Então, o chat foi desenvolvido aqui na linguagem Python, né? A gente está aqui no repositório já do projeto, da aplicação, né? Então, basicamente, é um chatbot, né, desenvolvido em Python, utilizando o Gradio e o API do Gemini. Esse chat aqui ele permite o envio de arquivos, então arquivos de texto, imagens, enfim, arquivos CSV, por exemplo, planilhas. Então temos aqui as funcionalidades, né? Um chat em tempo real, é como se fosse um chat GPT mesmo. Você vai mandar uma mensagem, ele vai responder, uma IA vai responder de acordo com a mensagem que você mandar, né? Como se fosse um chat GPT mesmo, é basicamente a API do Gemini aqui funcionando em tempo real. A gente pode enviar arquivos, né? Então a gente vai fazer os testes aqui, a gente vai enviar arquivo de imagem, arquivo de texto, CSV, né? E o chat vai conseguir interpretar o que está naquele arquivo e vai te dar uma resposta baseada no que você pediu, né? A interface é simples, né? Basicamente a interface já é pronta do próprio Gradio, né? E a aplicação foi realizada o deploy dela no Hugging Face Spaces. Então, qualquer um pode acessar a aplicação utilizando o link que está aqui, né? Que a gente já vai acessar para fazer o teste aí. Então, né, a tecnologia utilizada foi basicamente Python, o Gradio e a API do Gemini e o Hugging Face Space para a gente fazer o deploy. Então, vamos acessar aqui, né, o nosso Hugging Face, o link em que está hospedado, né, a aplicação. A gente acessa ela aqui, clicando aqui nesse linkzinho que já direciona para cá. E agora a gente está aqui no nosso chatbot com suporte arquivos. Posso mandar aqui um olá, a chat vai me responder, né? Olá, posso te ajudar? O nome é. Então, o chat que ele funciona com histórico, né? Então, conforme você vai mandando as mensagens, ele vai identificando o que você mandou e tal, ele vai sabendo o contexto da situação. Você manda aqui, meu nome é Matheus. Se responder, como a gente vai responder que não tem nome, exatamente. Não tem o nome, sou um modelo de linguagem grande. Qual é o meu nome? Né? E ele vai me responder a altura aqui. Seu nome é Matheus. Só vou dar um zoom aqui, porque acho que tá meio pequeno. Seu nome é Matheus. Se eu perguntar aqui, você suporta arquivos? Ele provavelmente vai responder que sim, né? Então, exatamente, ele processa informações de diferentes tipos, incluindo informações contidas em arquivos como textos e imagens. Não tem um sistema de arquivos para armazenar esses arquivos, então a gente tem que enviar ele, né, o conteúdo do arquivo, para que ele possa processar. Aqui ele deu uma resposta um pouco estranha, né, porque há um sistema probabilístico, então ele nem sempre vai dar respostas que condizem com o que a gente espera, né? O que mesmo ele foi programado, né? Todo mundo que usa ChatGPT, o Gemini já passou por isso em algum momento. Mas vamos lá, vamos mandar aqui algumas imagens para ele. Eu tenho alguns prompts aqui também. Eu tenho as imagens aqui no chatbot, mídias, né? Então vamos mandar a foto aqui desse Golden Retriever para ver se ele identifica o que tem nesta imagem. Você, você poderia me dizer o que tem nesta imagem? Se a gente ver aqui, se ele vai identificar. A imagem mostra um Golden Retriever de perto, com a língua de fora e um olhar feliz. Então, ele entendeu, né, o que tem na imagem. Ele conseguiu analisar a imagem e chegar a uma conclusão. Né? Se a gente mandar um arquivo, né, por exemplo, aqui, um arquivo de texto, acho que está aqui, chatbot. Se a gente mandar aqui um currículo e um arquivo TXT, o que tem nesse arquivo? Ele vai saber dizer aí o que tem nesse arquivo. Consegui ler. Esse aqui é um currículo, um CV de João da Silva, ele detalha a sua experiência profissional, etc, etc, etc. Então, ele consegue ler os arquivos, né, que a gente envia para ele. Se a gente quiser fazer um prompt aqui, eu separei alguns prompts, eu vou pedir para ele identificar a raça do cachorro. Tem outra foto de cachorro ali, de um Border Collie, né? Agora eu vou mandar a foto de um Border Collie para ele, para ver se ele identifica o que raça que é, né? E faz os comentários de acordo com o prompt que a gente está passando, né? Envolve já a engenharia de prompt, esse tipo de coisa, não é nem um pouco o foco do vídeo, né? Se separar uns prompts prontos aqui, que caem bem aqui dentro do nosso contexto. Então aqui é a foto de um Border Collie, ver se ele vai identificar.
né? Ele está pensando, ele processa a imagem e agora ele identificou. A foto mostra um Border Collie, que são cães conhecidos por sua inteligência excepcional, etc, etc. Né? Um- ele deu algumas curiosidades aqui, né, de acordo com o nosso prompt, que estava pedindo aqui alguma curiosidade em português, etc e tal. Agora, tem um outro arquivo aqui também, uma planilha, né? Vamos mandar essa planilha para ele, de alunos aqui, desempenho estudantes Enem. Vamos enviar para ele, vamos mandar com esse prompt aqui que eu separei, né, para ele gerar um relatório. Então, se a gente mandar aqui, dá um Enter, pedindo aqui um relatório de 2 ou 3 parágrafos baseado nesses dados. Então, ele vai lá, foi lá, analisou o arquivo, né? A gente pode até abrir o arquivo aqui, vou mostrar aqui que está condizente. Opa, o que está acontecendo aqui, né? Coisas do Linux. Ok, então aqui tem uma planilha, né, com as notas de vários alunos e aí ele vai fazer essa análise baseado nesse arquivo. Então ele fala aqui, né, que analisa as notas em estudantes, grande variabilidade no desempenho individual, etc. Ele revela algumas tendências aqui das disciplinas, né? Ele falou que em matemática, por exemplo, tem uma distribuição relativamente uniforme entre as pontuações altas e baixas, tanto em provas quanto em simulados. Já nas linguagens, né, nas humanas, tem uma maior concentração de notas mais altas em simulados. A dispersão das notas é considerável, sugerindo que o domínio do conteúdo varia bastante. Então, né, ele está dizendo aqui que matemática tem um pouco mais de um padrão e nas ciências humanas aqui ele nota um padrão, algo menos padronizado, né, algo mais variável, né. Então, né, a gente pode ver aqui que está basicamente funcionando, ele consegue identificar qualquer tipo de arquivo aqui, né, com exceção de vídeo, se eu não me engano, nem tem esse vídeo, porque se eu não me engano ainda não tem essa capacidade, as IAs de ver o vídeo, interpretar, né, pelo menos o ChatGPT eu tentei recentemente, não consegui, mas enfim, né, é basicamente isso. Agora, vamos voltar aqui no nosso repositório aqui do chatbot, e vamos fazer a instalação e configuração do chat, né? Vamos pegar ele aqui, vamos baixar a nossa máquina e vamos testar ele funcionando, né? Eu tenho aqui já essa pasta criada para a gente pôr no repositório. Então, eu vou abrir aqui o nosso terminal, vou copiar a nossa chave SSH, do GitHub, e vamos dar aqui um git clone e vamos colar. Então, eu vou passar aqui pela instalação, configuração, vou dar uma mostrada no código também, dar uma explicada, né? Vamos dar aqui um ls, vamos dar um enter na nossa pasta. E agora a gente está aqui na nossa pasta, né? A gente pode até dar um code ponto já. A gente vai ver que a gente está com os arquivos, né? Vou abrir ela aqui também. A gente pode ver que a gente está com alguns arquivos aqui já, mas ainda não é o suficiente para a gente rodar o nosso projeto, né? Porque em Python você precisa criar aqui dentro do nosso contexto um ambiente virtual e instalar as dependências. Então a gente vai primeiro aqui criar o nosso ambiente virtual, né? A gente vai rodar aqui o comando Python 3 m ambiente virtual com o nome de lesson name. A princípio o nome tem que ser esse lesson name, porque é o nome que eu adicionei no gitignore, então, né? Se você não colocar esse, vai enviar todos os arquivos do nosso ambiente aqui virtual para o seu GitHub, se você subir, né? E isso não é uma boa prática. Então vamos criar nosso ambiente virtual aqui, né? Ele vai estar criando aqui agora a nova pasta, né? Ele vai estar criando aqui a nova pasta, o lesson name, que a gente acabou de mandar ele criar. Foi criado. Agora a gente vai acessar o nosso ambiente virtual, né? Com search lesson name e activate. A gente está agora dentro do nosso ambiente virtual, a gente ativou ele e agora a gente vai instalar as dependências, né? Vai dar um pip install -r requirements.txt e agora o programa aqui, o Python está instalando as dependências que estão aqui no nosso arquivo requirements, né, que é basicamente as dependências já padrão aqui que já precisa para o Google GenAI rodar e o Gradio também, né, então está instalando aqui, enquanto instala vamos dar uma passada no nosso código, né. Tem outra coisa relacionada à configuração do nosso sistema, da nossa aplicação, dentro aqui da nossa linha de código, né? Então,
primeira coisa que a gente vai ver aqui, né, primeiro a gente vai ter os imports, né, das bibliotecas, então vai ter o Google Generative AI, né, que é a API do Gemini. A gente vai estar importando aqui o OS, que é o sistema operacional, né, que a gente vai usar isso para acessar uma variável agora. E, enfim, importando as bibliotecas aí do Grade, o Google API, etc. Então, agora aqui a gente chega na nossa sétima linha, que é esse Gen AI configure. Né? Aqui a gente vai configurar nossa API do Gemini dentro do nosso código. Né? E aqui é onde vai dar um problema na hora de instalação e configuração de quem for testar, né? E se você for chegar, pegar e testar o código assim, do jeito que estou fazendo, não vai dar certo por conta desse ponto aqui. O que essa parte do código está fazendo basicamente? Ele está atribuindo o valor da API key, né, com os.environ na variável Gemini API key. Então, o que é isso, basicamente? Né? Ele está acessando o meu terminal ali no sistema, o meu environment aqui do nosso sistema operacional, que no caso aqui estou no Ubuntu, né? Uma máquina Linux, Ubuntu 22.04. E ele está procurando por essa variável Gemini API Key. Então, aqui no meu caso, eu configurei isso localmente. Né? Eu configurei isso na minha máquina local. Né? Eu fui lá eu dei um nano, baixei RC e criei uma variável chamada Gemini API Key com o valor da minha chave de API do Gemini. Né? Então, não vai funcionar porque a menos que você já tenha feito isso, né, com exato esse mesmo nome, não vai funcionar por conta disso. Por exemplo, você pode configurar, né, no seu próprio sistema, você vai ter que gerar uma chave de API lá no Gemini, né, no Google AI Studio, se eu não me engano, e configurar aqui para o seu código apontar para essa chave, né, na hora de você for usar. Então aqui já foi instalado as dependências, né? A gente pode ver. Agora vamos dar uma passada aqui no código e vamos dar uma olhada. Né? A gente tem um prompt inicial aqui, que basicamente é um prompt falando para ele entender, dando uma instrução para a IA, né? Para ele entender que ele consegue ver arquivos de imagem, de texto e esse tipo de coisa. Né? Porque às vezes ele se confunde, ele acha que ele não pode processar arquivo, mas ele pode, então esse prompt inicial aqui para ele manter essa ideia em mente. Né? Porque às vezes ele fala que não pode, mas na verdade ele pode, e se você manda ele um arquivo, ele vai lá e entende. Né? Mas aí né, ele fica um pouco perdido. Então é interessante ter isso aqui e pedindo para responder em português, né? Porque aqui a ideia da aplicação, né? As respostas serem em português. Aqui a gente vai ter um model, né? A gente vai estar indicando para o sistema, né? Para IA, qual o model que a gente está usando, né? Qual o modelo que a gente está usando. A gente está usando aqui o Gemini 1.5 Flash. Aqui a gente vai estar iniciando o chat, né? A gente vai estar iniciando o chat com essa função aqui para ele ser possível de chamar outras funções. Isso aqui não é necessário aqui nesse exemplo do código, né? Eu estava fazendo uns testes antes fazendo o chat chamar outras funções do meu próprio código. Né? Então isso aqui é interessante, né? Que você habilita o chat GPT a chamar funções do seu próprio código. Isso aqui é muito poderoso. Então aqui a gente tem as nossas funções, né? O código, como vocês podem ver, ele é bem curtinho, né? Ele é bem simples, porque basicamente o que mais ocuparia espaço seria a interface gráfica, mas o Gradio faz isso sozinho praticamente. Então a gente tem aqui uma função upload files, que ela está basicamente guardando os arquivos que a gente envia para o chat GPT, né? Para o chat GPT não, né? Para o nosso chat aqui, para o nosso chatbot. Então a gente cria um array, né, vazio, e se tiver dentro da mensagem tiver conter imagem, né, conter arquivos no caso, né, files, a gente vai pegar aqui um for e vai subir esse arquivo com esse genai.uploadFile, que é para você enviar basicamente a imagem para a API do Gemini. Né? Então, esse código está fazendo basicamente isso. Quando você envia uma imagem, ele identifica que tem uma imagem na mensagem e faz um upload dessa imagem para o Gemini. Né? E caso dê algum problema ali na imagem, o arquivo seja grande, né, alguma coisa assim, a gente espera 5 segundos aqui, um tempo padrão aqui só para tentar fazer esse upload novamente, senão vai dar erro e tal. Então é melhor já ter isso daí. E aí, se tudo correr bem, a gente vai deixar as imagens armazenadas aqui nesse uploaded files. Então, se eu mando uma imagem, né, para ele, a gente pode até fazer esse teste. Se eu mando uma imagem para ele, depois eu mando uma imagem lá, por exemplo, do cachorro.
o Golden Retriever. Ele vai lá e me responde, um Golden Retriever e tal, sorridente, não sei o quê. Aí eu falei, falei sobre outro assunto, perguntei que horas são. Ele não vai responder que horas são, um péssimo exemplo. Mas eu perguntar, não sei, uma pergunta aleatória, assim, como é seu nome? Ele vai responder lá, não tem o nome. E aí, se eu perguntar de novo, e o que eu te mandei antes da imagem? Eu vou falar, Golden Retriever e tal. É basicamente isso que acontece. Aqui tem um prompt, né, a função symbol prompt, que é basicamente para a gente fazer o prompt, concatenar o prompt, a mensagem com as imagens, né, com imagens não, eu sempre falo imagens porque é mais padrão que a gente pensa, mas com os arquivos, né, então a gente está fazendo basicamente essa junção da mensagem de texto com o arquivo que está sendo enviado para o chat, basicamente isso, né, juntando eles em um local só. A gente tem aqui o Gradle Wrapper, que é basicamente a parte gráfica, né, da nossa aplicação, em que o Gradle basicamente já cria o chat inteiro para a gente, a parte gráfica. Né? Então a gente só define ele aqui, a gente cria o chat interface aqui, a gente indica qualquer função, etc. Né? Então aqui ele está basicamente pegando o prompt, né? Ele está enviando. Porque o Gradle, essa função ela vai receber a mensagem, né, como um parâmetro, então a mensagem que a gente vai digitar, a gente vai pegar essa mensagem que foi digitada, a gente vai mandar lá para a nossa função de assemble prompt e ela vai juntar ali, vai pegar já as imagens que foram enviadas, né, caso tenha, então, e vai fazer essa concatenação, enfim, vai fazer todo o fluxo do sistema. E caso, né, tudo corra bem, a gente vai enviar a mensagem para esse chat.send message aqui, que o chat é basicamente o nosso model ali, a gente iniciando o chat, iniciando a conversa, né, com o nosso prompt, que é a nossa mensagem, com imagem, com texto, etc. Caso dê algum erro, né, se o usuário mandar algum arquivo, por exemplo, que tem uma extensão que o chat não lê ou alguma coisa assim, a gente vai mandar um prompt para o chat, para o Gemini, falando para ele, para o chat, para o Gemini que deu erro. Né, e a gente vai estar orientando ele, por debaixo dos panos, a responder essa mensagem de erro, né, e para explicar para a pessoa que deu algum erro e tal, mas sem ser muito aprofundado, né. Então aqui está falando que a gente está mandando no prompt, assuma que a pessoa não sabe programação e não quer ver o erro original, explica de forma simples e concisa. E, enfim, né, supondo que tudo deu certo aqui, a gente vai responder, a gente vai pegar esse response, que era, né, a response é o chat.send message, então e o chat vai responder e o valor, o que o chat respondeu vai estar armazenado nessa variável response e no response.text no caso. Né, aqui na nossa última linha, a gente tem o chat interface, que é basicamente para criar a nossa parte gráfica, né, com o Gradio. Ele faz tudo basicamente, não teve trabalho nenhum nessa interface gráfica. As opções dele aqui, o importante é o multimodal, que permite o envio de imagens, né? Se a gente desabilitar ele, não vai ser possível de enviar imagens, arquivos, etc. E aqui a gente está basicamente iniciando o nosso chat. Né? Então, o código ele é bem simples, né? Ele é bem curtinho. Então, vamos testar ele aqui agora na prática, né? Dentro do que a gente colocou no repositório e tal, para ver ele funcionando. Agora aqui a gente vai basicamente ativar ele, né, com Python 3 chatbot.py, vai dar um enter aqui, e ele vai ser hospedado localmente aqui na nossa máquina. Aqui ele está falando running on local URL, e vai passar aqui para a gente a nossa URL aqui do 127.0.0.1, na porta 7860. Se a gente vir aqui e criar uma nova guia e acessar, a gente vai ver que a gente está no nosso chatbot com suporte de arquivos. Só mandar olá a ele vai nos responder de acordo com o que a gente mandar de mensagem. Né? É um pouco lento, né? Ele está processando. Provavelmente uma coisa que está acontecendo aqui é que minha conexão com a internet não está muito boa. Né? Tinha chovido aqui em casa. E agora que ele respondeu a gente, meu nome é Matheus, fala para ele. Olá, Matheus, é um prazer te conhecer. Qual é o meu nome? E guarda o histórico da nossa conversa. Meu nome é Matheus. Agora, se eu mandar aqui a foto do Golden Retriever de novo, por exemplo, neste arquivo, ele vai processar a imagem, né? Ele demora um pouquinho mais quando tem arquivos, né? Porque ele está processando. Mostra ali o tempo também.
aqui no grade. Só esperar ele processando, aqui mostra a foto de um Golden Retriever, etc. Muito bom. E nós conversamos até agora. Eu te enviei algum arquivo. Conversamos sobre o seu nome, você disse que seu nome é Matheus, eu perguntei seu nome para confirmar. Você então me enviou uma imagem Golden Retriever e eu escrevi o que havia na imagem. Sim, você me enviou um arquivo de imagem. Então a gente pode ver que ele tem um histórico tanto da nossa conversa quanto dos arquivos que foram enviados para ele. Então ele consegue identificar o que aconteceu, né? Então, assim, de maneira resumida é isso, é uma aplicaçãozinha relativamente simples, mas bem interessante de usar, né? Não tem nenhum custo aqui, vou dar um 2 Ctrl C aqui para o sistema, não tem nenhum custo, né? Não tem, tô usando tudo gratuito aqui da própria IA, da própria API aqui do Gemini, do Gemini, do Gemini. Então, uma coisa bem interessante, né? Tem bastante potencial, assim, de uso, esse tipo de coisa, né? Como eu disse ali, na questão de chamar outras funções do código e tal, dá para fazer várias coisas interessantes, né? Mas basicamente é isso, eu queria apresentar esse projetinho aqui, desse chatbot que eu desenvolvi, né? Eu desenvolvi ele com o auxílio do curso de Python com IA da Tribe, né? Então, um curso bem interessante aí que foi lançado recentemente, faz um ou 2 meses. E tô fazendo um curso e tô achando bem interessante. E foi nele que eu tive esses conhecimentos aqui. Então, obrigado quem assistiu o vídeo até aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma coisa, é só entrar em contato comigo que vou responder assim que possível. Obrigado.